pessoas! Hoje é dia de lendas e relatos aqui no canal e o relato de hoje é sobre uma suposta assombração. Mas antes de eu falar mais sobre esse relato para vocês, se você é novo por aqui, se inscreva para não perder nenhum conteúdo legal que temos por aqui. E se você aí gosta de lendas e relatos, temos toda sexta-feira esse quadro aqui no canal e às vezes temos alguns vídeos extras sobre o assunto aqui também. E também ative esse sininho aqui do lado para receber notificação toda vez que tiver vídeo novo. E se você aí que está me assistindo também tem alguma história, alguma lenda, algum relato sobre assombração, sobre lobisomem, sobre saci, mula sem cabeça, alguma criatura, sempre geralmente em cidades tem algumas lendas, então por favor me enviem pelo meu Instagram, @PriscilaMariottini, ou também pelo meu e-mail. Ambos estarão aqui na descrição desse vídeo. Me enviem seus relatos, suas lendas e suas histórias, para que assim eu possa continuar mantendo esse quadro tão legal e tão querido aqui no meu canal. E bora lá saber mais sobre esse relato dessa suposta assombração na cozinha. E esse relato de hoje foi enviado pelo nosso querido inscrito Mário, que está sempre aqui participando, comentando no canal. Mário, muito obrigado por compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. Um grande abraço. E bom, esse relato do Mário ocorreu em 1980 em São Paulo, quando ele tinha 13 anos. Mário, na época, era uma criança que gostava muito de passar os finais de semana na casa de seus avós. Como toda criança gosta de ficar ali com os avós, passar o final de semana, algo diferente. E nessa casa dos avós também tinha a tia dele, que na época ainda era solteira, e ele amava ficar lá para bater papo com sua tia, para conversar. E esse ocorrido, muito bizarro e assustador, ocorreu em um dos finais de semana em que Mário passava na casa de seus avós. Era um desses finais de semana em que Mário passava na casa de seus avós. Estava ele numa sexta-feira à noite vendo TV. Ele gostava de ficar esperando a sua tia nas sextas-feiras à noite chegar do colégio. Ele ficava vendo TV pois seus avós dormiam muito cedo. Então ele estava lá numa sexta-feira esperando sua tia. Mas diferente das outras semanas, essa sexta-feira iria acontecer algo que ele não esperava. Ele estava lá quando, por volta de 11 e pouco da noite, ouviu algo se movimentando na cozinha. Nessa cozinha havia uma porta que dava diretamente para a sala. Ele pensou, bom, deve ser minha tia que chegou do colégio e foi diretamente lavar a louça. E ele continuou ali, vendo TV, esperando sua tia. Ele só estranhou porque era costume da tia falar oi para ele. Porém, dessa vez, ele ouviu os movimentos da cozinha, como se sua tia estivesse realmente lavando louça. Mas ele estranhou porque, diferente das outras vezes, ela não foi até a sala dar oi para ele. E assim, ele passou ali, esperando. O sono estava até apertando, mas ele estava esperando sua tia. Essa porta que dava da cozinha para a sala estava fechada, pois seu avô tinha o costume de sempre antes de dormir fechar essa porta. Ele sabia que sua tia estava ali, lavando louça, supostamente, mas parecia que a louça não tinha fim de tanta demora. E dessa forma ele tentou esperar, mas acabou pegando no sono ali mesmo. E apesar desse fato estranho, da tia não ter ido falar com ele como de costume, a noite foi super tranquila. No outro dia, seu avô acordava bem cedo para preparar o café da manhã. E assim que ele viu seu avô, ele já foi contando que acabou dormindo, na espera de sua tia que estava lavando louça e demorou muito, ele acabou pegando no sono. E foi nesse momento que os avós dele disseram que a tia não havia ido para casa nessa noite. Ela havia ido para casa de uma colega para fazer um trabalho do colégio.
Então, nesse momento, ele ficou pensando nos barulhos e movimentos que ele ouviu na cozinha. E aí, sua ficha caiu, que na verdade não havia tia lavando louça na cozinha, que aqueles barulhos e aqueles movimentos, então, não vieram de sua tia como ele havia pensado. E assim, após ouvir de seus avós que sua tia não havia dormido em casa, ele ficou se perguntando quem estava lavando a louça que ele ouviu à noite. Seus avós ficaram assustados e explicaram para Mário que naquele horário em que ele ouviu alguém lavando louça, não havia realmente mais ninguém acordado além dele. E até hoje ele fica muito assustado e impactado ao contar esse relato, pois lembra muito bem dessa noite e desses barulhos. E ninguém sabe o que aconteceu, quem fez aqueles barulhos e o que ocorreu. Mas ele fica aliviado de não ter ido até a cozinha para ver se realmente era a tia, para falar com a tia. Ainda bem que ele conseguiu manter aquela porta fechada, pois ninguém sabe o que teria ali e o que poderia ocorrer. Após receber esse relato, eu fiquei assustada, imaginando o que esse garoto, que na época era uma criança, 13 anos, veria caso abrisse a porta da cozinha. Será que ele veria algo? Porque ele tem certeza que ele ouviu os barulhos da louça sendo lavada. O que estaria ali? Uma assombração? Se ele abrisse a porta, ele iria ver, mas eu acho muito bom que, por fim, ele acabou pegando no sono e não abriu aquela porta. Porque é muito bizarro você escutar barulho na cozinha, da porta, da louça, não aparecer ninguém e no outro dia você realmente saber que não tinha ninguém ali. Ele ficou se perguntando, é claro, quem estava lavando a louça naquela noite, após saber que a tia nem em casa estava. Eu achei esse relato muito assustador. Acho sim que era algum tipo de assombração ali nessa cozinha, assustando, não sei, mas com certeza havia algo ali de muito estranho, de muito bizarro, e acho que realmente foi um alívio que ele não tenha ido ver a tia se era realmente ela ou não, porque eu acho que se isso ocorresse poderia ser ainda mais traumatizante. E aí vocês? O que acharam desse relato? O que vocês acham que poderia ser nessa ocasião? Deixem aqui nos comentários. Eu achei bem impactante, porque é muito bizarro você ouvir o barulho de algo tão nítido, você ter a certeza e depois descobrir que não era ninguém. Realmente muito assombrado o caso, muito assustador. Eu espero que vocês tenham gostado desse relato do Mário. Mais uma vez, muito obrigada, Mário, por compartilhar de sua história, e uma história um tanto quanto assustadora. Realmente é algo que a gente não consegue esquecer, né? É traumatizante. E eu quero, por favor, a opinião de vocês nos comentários. E se você aí tiver um relato, uma lenda, uma história, me enviem. Deixe aquele super like se gostaram. E por hoje é só. Uma boa sexta-feira para vocês. E muito cuidado e muita atenção quando a gente está sozinho em casa ou em algum lugar. Às vezes, um barulho, uma passagem de algo que a gente percebe pode ser muita coisa acontecendo, porque na verdade nunca estamos sozinhos. Um beijo e uma boa noite. Até a próxima.